O jantar do constrangimento. O restaurante estava lotado naquela noite de sexta-feira. Casais, famílias, executivos discutindo negócios. O som de talheres se misturava ao jazz suave no ambiente, até que um grito seco cortou o salão. Uma mulher elegante, coberta de joias, empurrou o cardápio contra a mesa e apontou o dedo em direção à garçonete. "Você me serviu a taça errada. Isso é inaceitável." Todos se calaram. A música parecia ter parado. A garçonete, jovem, com olhar cansado, paralisou. Tentou pedir desculpas com a voz trêmula, mas a mulher rica não deu espaço. A humilhação se desenrolava como espetáculo público. Pessoas começaram a virar o rosto, mas ninguém intervia. A garçonete apertava os dedos contra o avental, tentando conter as lágrimas, enquanto a cliente esbanjava desprezo e poder. Mas o que ninguém sabia é que aquela cena seria apenas o começo de algo que ninguém esqueceria. Quem era a garçonete? Antes daquele uniforme simples e das olheiras de cansaço, havia uma jovem com sonhos vibrantes. Seu nome era Elisa. Estudante de letras, apaixonada por poesia e determinada a cuidar da mãe doente, trabalhava ali todas as noites para pagar a faculdade. Nos bastidores do restaurante, era conhecida por sua gentileza e discrição. Sempre sorridente, mesmo quando os pés doíam ou quando o salário mal cobria as contas. Ela era o tipo de pessoa que lembrava o restaurante Silencia. O salão, antes repleto de risos e talheres, tilintando, mergulhou num silêncio constrangedor. Todos os olhos se voltaram para a cena, a mulher rica de vestido vermelho berrando, e Elisa, a garçonete com as mãos trêmulas, os olhos fixos no chão. Era como se o tempo tivesse parado. Alguns clientes fingiam olhar para os pratos, outros assistiam abertamente, esperando um desfecho como em um teatro. Mas ali não havia encenação. Era cru, real. A humilhação pública escorria em forma de palavras duras. O gerente hesitava, sem coragem de intervir. O silêncio dizia muito. Ninguém ali concordava com a cena, mas o medo ou a apatia calava as bocas. Elisa respirou fundo, segurando uma lágrima teimosa. O que ninguém esperava era que, naquele silêncio tenso, nasceria uma resposta capaz de mudar tudo. A resposta que mudou tudo. Com a respiração ainda instável, Elisa ergueu lentamente o olhar, encontrando os olhos da mulher rica. Mas não havia raiva em seu rosto. Havia algo mais forte, dignidade. Sua voz saiu firme, sem elevar o tom. "A senhora grita porque acredita que pode me diminuir, mas eu não sirvo só pratos, eu sirvo sonhos. Cada cliente que atendo é um passo para o meu diploma de direito. Cada hora aqui é uma escolha por um futuro melhor." O restaurante inteiro permaneceu imóvel, como se ninguém ousasse sequer mastigar. A mulher rica, surpresa com a resposta serena e poderosa, perdeu a postura. Elisa continuou. "O respeito não se compra com roupas caras, mas se conquista com humanidade." A resposta ecoou como uma lição. Alguns clientes aplaudiram discretamente. O gerente, envergonhado, se aproximou pedindo desculpas. E ali, naquele momento, a garçonete deixava de ser invisível. Tornava-se símbolo de coragem. A reação do restaurante. O silêncio pesado que tomou conta do salão logo deu lugar a um murmúrio crescente. Clientes que antes assistiam de longe agora trocavam olhares, alguns sorrindo em sinal de apoio, outros refletindo sobre a lição que haviam acabado de presenciar. Um senhor levantou a taça em direção a Elisa, como em um brinde silencioso à sua coragem. Uma senhora, com os olhos marejados, sussurrou para a filha: "Isso sim é força de verdade." Até os garçons pararam por um instante, absorvendo o impacto daquelas palavras. A mulher rica, sem conseguir manter a superioridade que antes exibia, buscou refúgio em seu celular, disfarçando o constrangimento. O gerente, agora visivelmente desconcertado, aproximou-se de Elisa e a parabenizou pela postura. O ambiente havia mudado. Onde antes havia tensão, agora existia admiração. Elisa, com a postura ereta e o coração pulsando forte,
percebeu que sua voz, antes ignorada, agora tinha eco. O vídeo que viralizou. Enquanto tentava controlar a adrenalina que ainda corria em seu corpo, Elisa mal percebeu que um dos clientes havia gravado toda a cena em seu celular. Minutos depois, o vídeo foi parar nas redes sociais, acompanhado da legenda: a resposta mais elegante que você verá hoje. Em poucas horas, a gravação ultrapassou milhares de compartilhamentos. Pessoas de todos os cantos comentavam sobre a coragem da garçonete, elogiando sua postura e sensibilidade. Influenciadores, jornalistas e até figuras públicas repostaram o vídeo, destacando a importância de se posicionar com dignidade diante da humilhação. Elisa, que no início só queria terminar mais um dia de trabalho, virou símbolo de resistência e respeito. A cafeteria virou ponto de encontro de curiosos, admiradores e até câmeras de TV. Mas mais importante que a fama repentina foi a mudança silenciosa que aconteceu na mente de muitas pessoas que assistiram àquela cena. O passado que a mulher rica escondia. Enquanto a internet exaltava Elisa, um detalhe surpreendente veio à tona. Alguém reconheceu a mulher rica do vídeo e revelou informações inesperadas. Seu nome era Cláudia, herdeira de uma família tradicional, mas com um passado turbulento. Antigos funcionários surgiram com relatos de abusos, humilhações e atitudes cruéis. Um ex-motorista afirmou que foi demitido por olhar demais, enquanto uma governanta contou que trabalhou meses sem receber. Aos poucos, a imagem de mulher poderosa e imponente começou a ruir diante da opinião pública. A arrogância de Cláudia não era um episódio isolado, era parte de um padrão repetido por anos. O vídeo com Elisa foi apenas a faísca que iluminou todas as sombras que ela tentava esconder atrás do luxo. A reviravolta não era só da garçonete, mas da verdade contra uma história de abusos silenciosos. O impacto nacional e a voz dos invisíveis. O vídeo não era mais apenas um registro de uma discussão. Havia se tornado um símbolo. Programas de televisão debatiam o tema. Especialistas em comportamento social comentavam a postura das duas mulheres. E jornais estampavam manchetes sobre respeito e dignidade no ambiente de trabalho. Movimentos em defesa de trabalhadores começaram a usar a história de Elisa como exemplo da luta diária de milhões de brasileiros. Hashtags como o Somos Todos Elisa e Respeite Quem Te Serve tomaram conta das redes. Em restaurantes, pessoas começaram a tratar garçons com mais atenção, agradecendo com sinceridade. Elisa, sem pedir, virou o rosto de uma mudança invisível e poderosa. A sociedade, por um momento, parou para ouvir os que sempre foram ignorados, provando que até as vozes mais silenciosas podem ecoar quando falam com verdade. A mulher rica diante do espelho. Enquanto Elisa colhia gestos de apoio e reconhecimento, a mulher rica, antes acostumada a aplausos e submissões, enfrentava o silêncio. Seus amigos evitavam comentários, os olhares nos eventos sociais já não tinham brilho, e a postura altiva começava a vacilar diante de uma verdade incômoda. Pela primeira vez, ela precisou encarar sua própria imagem sem os filtros da arrogância. Releu as mensagens ofensivas que deixara nas redes, tentou justificar seus atos como um mal-entendido, mas nada a apagava o registro da humilhação pública. Sozinha, passou a reviver aquele instante repetidamente, tentando entender por que sentiu tanta raiva de uma simples garçonete. Descobriu com dor que sua fúria era reflexo de um vazio que nem o luxo preenchia. A vergonha não era apenas da repercussão, mas da descoberta de quem realmente era quando ninguém mais a bajulava. Quando o silêncio diz mais que 1000 palavras, meses se passaram e o restaurante, antes apenas um ponto comum da cidade, virou símbolo de uma história contada com orgulho. Elisa continuava servindo com a mesma humildade, mas agora era recebida com sorrisos sinceros, olhares de respeito e discretos agradecimentos de clientes que a reconheciam. Um dia, em meio ao movimento do almoço, a mulher rica entrou novamente. Seus passos estavam mais lentos, sua postura menos imponente. O ambiente congelou.
Todos esperavam uma nova cena, mas Elisa apenas a recebeu com um leve aceno e um sorriso sereno. Não houve discurso, nem confronto. O silêncio desta vez era carregado de um novo tipo de força. A força do perdão não declarado, da superação sem plateia. A mulher rica, ao final da refeição, deixou uma gorjeta generosa e um bilhete com apenas 2 palavras. Obrigada, Elisa. Foi o suficiente para selar o que a arrogância nunca entenderia. Que o verdadeiro poder está em manter a dignidade, mesmo quando tudo tenta arrancá-la. A história que tocou. Milhares de corações. Pouco tempo depois, alguém que estava presente no restaurante naquele dia publicou a história nas redes sociais. Um relato simples, mas carregado de emoção, narrando a forma como Elisa havia enfrentado a humilhação com coragem e inteligência. Em poucas horas, o texto viralizou. Comentários vinham de todos os cantos do país, de pessoas que se viram representadas na figura da garçonete. Jornalistas começaram a procurar por ela. Programas de televisão queriam sua entrevista. Mas Elisa recusou todos os convites, dizendo que não havia feito nada além do que considerava certo. Essa atitude, mais uma vez, surpreendeu. Ela não queria fama, nem glória, apenas desejava respeito. A história se tornou um símbolo silencioso de resistência e empatia, inspirando campanhas contra a arrogância e o preconceito de classe. Um movimento nasceu a partir de uma simples resposta. O que era para ser um momento de vergonha, virou uma mensagem poderosa compartilhada por milhões. O silêncio, que mudou tudo. Algumas semanas depois, o restaurante voltou à rotina, mas havia algo diferente no ar. Os funcionários pareciam mais unidos, os clientes mais atentos às palavras que escolhiam. A mulher rica nunca mais apareceu. Elisa, por sua vez, continuava trabalhando com o mesmo sorriso e a mesma dedicação, mas agora com algo a mais nos olhos. Uma chama de autoconfiança que antes era silenciosa. Ela aprendeu que dignidade não se grita, se carrega. E o mundo, por mais barulhento que seja, sempre acaba ouvindo o silêncio de quem age com justiça. Aquela resposta dita em voz firme naquele dia havia calado mais do que um restaurante inteiro. Tinha calado séculos de arrogância e preconceito, mesmo que por alguns minutos. E era assim, no silêncio da sua simplicidade, que Elisa mudava o mundo, um gesto de cada vez. Essa não era só uma história sobre uma garçonete. Era sobre coragem, sobre respeito. Era sobre todas as vezes em que alguém foi calado e decidiu responder com dignidade.